pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo. Hoje você vai perceber que esse programa está diferente, vai ficar bem mais curto, afinal o futebol paralisou, né? Uma pena, mas o Vem Acréscimo não termina. Então a gente vai continuar trazendo notícias para vocês e a gente vai trazer um breve resumo. A gente vai falar do Corinthians, dessa dívida monstruosa, sobre os reforços do São Paulo, sobre como o Santos pode se reestruturar com a molecada e o que o Palmeiras precisa para manter essa boa fase aí, se precisa de mais alguma coisa. Então, começar aqui com a dupla dinâmica. Fala Vini, fala Vitor. Começando aqui pelo Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve artistas, futeboleiros e damas! Pois bem, sem me alongar muito, até porque o podcast tem que ser curto mesmo, mas enfim, dividindo cabine, está aquele que tá com o cabelinho na régua, só falta riscar a sobrancelha. Fala aí, então, como é que você tá? Tudo bem? Fala Vinícius, Luiz, tudo bem? Pessoal que nos acompanha, obrigado pela presença, pela sua companhia. Vamos falar de bem acréscimo, nosso futebol, bem acréscimo que define vários resultados de partida. Quanto mais acréscimo, mais tempo o time tem para empatar ou fazer o gol da vitória. É contigo, Luiz. Então vamos começar aqui, sem mais delongas, começar falando aqui do Corinthians e ver como é que tá a situação lá no Corinthians agora sem futebol. Uma entrada um pouco diferente, né? Afinal não tem futebol, a gente gosta de colocar as frases dos técnicos para começar aqui a gente falar do clube escolhido. Dessa vez foi uma entrada diferente, vai ser assim para o resto do programa, afinal não temos mais futebol, mas a gente começa falando do Corinthians. Vini, saiu uma entrevista essa semana que está dando o que falar no meio corintiano, de que um diretor de futebol falou que a dívida do Corinthians está batendo quase R$1 bilhão, sem contar a arena. E aí, cara, você tem alguma coisa para poder comentar? O que você acha? Olha, o Corinthians está sem... O futebol está parado e o Corinthians está rezando para voltar, né? Luiz, essa dívida que o Corinthians tem é tudo efeito Andrés, porque, cara, do que a gente viu aqui nas estatísticas, a gente viu que antes do Andrés assumir a presidência, o Corinthians estava com umas dívidas que não passavam de 100 milhões, 200 milhões assim, mas, cara, uma dívida de 900 milhões de reais, sem contar a arena, eu acho um absurdo de um clube do tamanho do Corinthians, que ganhou muitos títulos na última década, e que ainda por cima tem uma dívida desse tamanho. E sem contar também que o Corinthians fez algumas contratações exageradas e que também não teve base para manter um elenco forte. E que, cara, que ultimamente o Corinthians vem sendo criticado por causa de elenco, que o elenco não joga, etc. Mas fazer o que, amigo? Agora que o Corinthians acordou para a realidade, agora que o Corinthians está sendo presidenciado pelo Duílio, algumas coisas estão surtindo efeito. Como, por exemplo, o Corinthians já está apostando na base, porque ultimamente não apostava, e que também os salários dos jogadores já estão sendo pagos. Os salários já estão começando a estar em dia. Agora, nesse caso da dívida, o que mais também me surpreende também é o dinheiro do Pedrinho, porque o Corinthians estava rezando para que recebesse esse dinheiro, e quando recebeu, gastou literalmente tudo. Porque o Corinthians tinha que ganhar, por exemplo, 130 milhões de reais, literalmente gastou literalmente tudo. Só faltam 5% ainda a receber do Benfica. Mas, cara, é um absurdo um clube como o Corinthians ter uma dívida desse tamanho. E a gente sabe que a situação também do Corinthians não é fácil, e por causa disso muitos ex-atletas estão colocando o Corinthians na justiça, pedindo rescisão, essas coisas. Sabe que isso lembra um pouco, Vini? A situação um pouco do Cruzeiro, sério, às vezes Botafogo, Cruzeiro, Vasco, que estão na segunda divisão, parece um pouco disso. Porque se você for ver, o Santos foi o clube mais próximo que passou por isso, e tem alguns processos, só que parece que são menos escandalosos. Parece que quando se fala a própria marca Corinthians, o jogador colocou o Corinthians na justiça, parece que é algo inacreditável, todo mundo comenta, mas... Poxa, eu acho que acaba refletindo, né, Vini? Isso é uma bola de neve, né? O Corinthians, muitas dívidas, muita gente entra com o processo, piora a situação e por aí vai, né? É uma das coisas que também influencia na dívida do Corinthians, porque tem jogadores que chegaram no clube, não demonstraram vontade de treinar num clube como do tamanho do Corinthians, e mesmo assim quer arrancar uma grana preta
num clube do tamanho do Corinthians. Isso mostra o quanto o atleta é cara de pau. Nem recebe chances, faz corpo mole e que ainda por cima quer tirar dinheiro de um clube como o Corinthians. Isso é uma coisa escandalosa de um ex-jogador de um clube como o do Corinthians. Pô, eu poderia citar vários aqui, como o Guilherme, que já jogou no Cruzeiro, Atlético, tava no Atlético Paranaense, depois foi pro América, depois ele se mandou pro Oriente Médio ganhar, fazer sua poupança. O último também foi o Pedro Henrique, que saiu do Corinthians e mesmo assim acionou a justiça. E claro, sem contar também Marlone, Balbuena, sem contar também muitos jogadores, meu. Vários jogadores estão entrando na justiça contra o Corinthians ultimamente. Pra ter uma ideia como a situação não tá fácil. Mas, só antes de a gente começar a falar, que a gente vai comentar rapidinho sobre o Gilmar Fubá também, é o jogador que faleceu. Vamos falar de uma coisa boa do Corinthians? Vamos falar do Corinthians feminino, pelo menos. Apesar de não ter ganho Libertadores, Vini, traz os números aí da equipe na principal competição da América do Sul feminina. Olha, pra ser sincero, o Corinthians feminino devia ter ganhado essa Libertadores, porque a campanha do Corinthians é de surpreender qualquer clube, seja das primeiras até as últimas divisões, porque o Corinthians, que foi eliminado na semifinal da Libertadores, goleou a Universidade de Chile e ficou com o terceiro lugar da Libertadores feminina. Aí eu vou trazer para vocês a campanha do Timão e se contar os números de gols e também o gol sofrido. O Corinthians goleou por 16-0 o El Nacional na primeira fase. Já na segunda, o Corinthians fez 8-0 no Clube Universitário e ganhou de 3-0 do América de Cali na primeira fase. Aí chegou nas quartas de final, goleou de 7-0 o Santiago Morning. Na semifinal, pegou o América de Cali, aquele mesmo adversário que ganhou de 3-0. E o Corinthians empatou e perdeu nos pênaltis. Ou seja, enfrentou o time na primeira fase e foi eliminado na semifinal. 4-3 pro América de Cali nos pênaltis. Aí, 1-1, o Corinthians disputou o terceiro lugar agora com a Universidade de Chile e ganhou de 4-0. Mas galera, adivinha com quantos gols o Corinthians fez nessa competição, sem contar esse único gol que sofreu, gente. Olha a conta aqui: 16 mais 8 mais 3 mais 7 mais 1 mais 4. Luiz Felipe do Céu, me fala quantos gols? 16 com 7 dá 12. Olha, cara, eu sou formado em jornalismo. Eu só sei por causa que você me falou antes, que foi 39 gols. Isso mesmo, é que eu queria que você falasse, chutasse o número, eu ia falar assim, um pouco mais. Aí depois eu ia falar, fala 300. Não, eu só de 16 mais 7 mais 4 aí, mano, eu já me perdi no meio do caminho. Pois é, o Corinthians feminino fecha essa Libertadores em terceiro lugar, com 39 gols marcados e apenas um gol sofrido em 6 partidas. E aí, a gente já vai pegar uma notícia daqui a pouco para ver o que aconteceu entre a final de América de Cali e Ferroviária. Exatamente, a gente grava no domingo, então a gente está gravando exatamente no momento em que está acontecendo a final da Libertadores feminina, que o Vinícius já falou, o jogo que é entre Ferroviária e América de Cali. Mas Vini, para fechar não de um modo muito positivo, falar do Gilmar Fubá, né, jogador participou do Corinthians, era uma grande personalidade, foi campeão mundial daquele de 2000, que ainda muita gente contesta, mas é campeão de um mundial da mesma forma. Faleceu aos 45 anos de câncer. Como é que foi a carreira dele, Vini, mais ou menos com a camisa do Corinthians? Gilmar Fubá morreu com 45 anos, vítima de câncer. Ele foi um ex-jogador do Corinthians, ele participou de campanhas vitoriosas do Corinthians. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Mundial, apesar de ser um Mundial muito contestado por muitos clubes, mas é um Mundial legítimo pela FIFA. O Gilmar Fubá, ele era uma pessoa muito resenha, é tratado como ídolo por muitos torcedores. O cara, toda vez que chegava, era só alto astral. E a passagem dele pelo Corinthians foi uma passagem até breve. Chegou a marcar poucos gols, por exemplo, marcou uns 5, se não me engano. E ele deixou um legado no futebol do Corinthians, que é o seguinte, que ele sempre tem garra e vontade até o final do jogo. E o cara era figuraça, pelo que eu soube dele. Então, para quem a gente fez um breve resumo aqui da parte do Corinthians, não ficou muito longo, até porque também não tem futebol.
Quando voltar a gente se aprofunda um pouquinho mais. Então agora vamos falar do São Paulo, mas fala, Vini, antes. Já levantou a mão, já tô até vendo. Eu tô aqui agora com os dados da Libertadores Feminina, como eu falei que tá tendo Ferroviária e América de Cali. Estamos com 19 minutos do segundo tempo, a Ferroviária tá ganhando de 2-1 do América de Cali. É só isso e daqui a pouco já volto com mais informações dessa Libertadores Feminina. Nosso repórter de campo, né, Vinícius. Então a gente vai falar agora do São Paulo. Agora eu vou empurrar pro Vitor aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses reforços do São Paulo e muita gente mais que dá para trazer. Então, com uma entrada um pouquinho diferente também, né? Assim como foi no Corinthians, a gente vai começar aqui falando do São Paulo. São Paulo fez alguns anúncios durante sua semana, do Orejuela e do Miranda principalmente, e também anunciou também o Alex, como Alex é jogador, aquele que fez o Coritiba, fez grande carreira no Fenerbahçe, vai comandar, vai ajudar a equipe sub-20 do Tricolor. Vitor, o São Paulo vem fazendo uma movimentação interessante no mercado, isso sem contar as futuras transações que o São Paulo vai fazer, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Com certeza, Luiz. Essa questão do Alex, seu novo técnico do Sub-20, ele está substituindo o Orlando Ribeiro, que ganhou a Copinha de 2019 do São Paulo. Ele está fazendo um bom trabalho, só que aí acho que já foi uma outra parte do podcast para comentar essa coisa do Orlando Ribeiro, o motivo dele ter saído. Mas eu vou tentar resumir aqui, só para não deixar esse negócio de suspense. Quando o Dini saiu, o Orlando pensou que seria ele, do Sub-20, para assumir o comando do São Paulo nessa reta final do Brasileirão. Só que optaram pelo Marcos Visoli. E aí o Orlando Ribeiro ficou chateado com essa atitude porque ele se via pronto. E foi por isso que ele pediu demissão. Ele saiu de São Paulo. Então foi por esse motivo. Aí para substituir ele decretaram do Alex. E isso daí faz parte de uma ideia do Muricy Ramalho, porque você lembra aquela famosa dupla, Muricy Ramalho e Tele Santana. O Muricy foi o aprendiz do Tele fez um São Paulo espetacular, o Muricy também, né, nesse tricampeonato todo. São Paulo fez um grande trabalho e agora estão preparando o Alex para isso, para ele começar a ver a equipe do Sub-20 e tudo, colocar suas práticas, ele ser o novo técnico de São Paulo daqui a umas gerações para frente. Então esse é um dos motivos do Alex ter assumido o Sub-20 de São Paulo, com esse plano de jogo. Não, legal, interessante, muito boa analogia, eu não tinha pensado por esse lado. Mas também de campo, né? Até mesmo a gente falando agora de campo, o São Paulo também reforçou bem a sua defesa, né? Tudo bem que o Juanfran não fez uma grande temporada, mas trazer um Orejuela que faz bom campeonato aqui no Brasil, e você trazer um zagueiro experiente como Miranda, já consagrado, e que ainda é de bom nível, né, jogando aqui no futebol, aqui no Brasil, é interessante, né? O São Paulo tem tudo para ajeitar a defesa daqui para frente. Luiz, como eu posso dizer, nova diretoria, novo time, né? O São Paulo tá com essa questão de dívida, né? Não tem muito dinheiro em caixa para contratar tudo. Aí o São Paulo com o Rui Costa tá sendo certeiro, na minha opinião. Contratou o Orejuela, dos 6 reforços, o Orejuela acho que foi o único que o São Paulo pagou para comprar os direitos econômicos. O Orejuela foi o único que, né, pegou do bolso tudo. E de resto, foi o Bruno Rodrigues, foi por empréstimo, por 250 mil. Da Ponte Preta vai ser 1 ano de duração aí com opção de compra. O Miranda, 2 anos de contrato. O Éder, 2 anos de contrato também. Estava jogando no mesmo time que o Miranda, atacante. O Benítez, que está vindo, pode anunciar. É um bom jogador também. Aí tem o William, esse é uma surpresa para mim também, acho que para todos nós. A questão do William. Ex-Palmeiras, estava no Toluca do México, tudo. E teve só mais um. Não estou me lembrando, mais um. São 6, né? Eu não lembro agora exatamente o número. Realmente, eu não lembro exatamente. Não, mas deve ter
mais um. E é isso, o São Paulo tá contratando bem. De resto, assim, porque eles vieram tudo livre. Acabou o contrato dos três, na verdade, do Miranda, do Éder e do Willian. Então foi sem custo, só foi acertar o salário. O do Benítez foi posso dizer, uma troca. O Vasco, tudo, o Independente. O Bruno Rodrigues foi questão de empréstimo, tudo. Então, mesmo sem muito dinheiro assim, o São Paulo está fazendo pontuações, no meu modo de ver, acertadas. Porque o São Paulo tá com elenco enxuto. E com mais esses jogadores assim, parece que vai fazer uma boa temporada. E agora falando um pouco sobre questão um pouco mais política, mas também não deixa de ser do futebol paulista também, o São Paulo foi o único clube que foi a favor de ir à justiça comum para voltar ao futebol no Campeonato Paulista, o único time considerado grande no estado de São Paulo. Santos, Corinthians e Palmeiras foram a favor, talvez, entre aspas, a paralisação. O São Paulo foi mais incisivo aí da justiça. Vitor, você considera isso uma ação positiva ou negativa, contando a aproximação com os quatro grandes, com federação, o próprio São Paulo? O que você enxerga dessa decisão única, entre aspas, do São Paulo, já que os outros três não acompanharam? Então, Luiz, essa questão, pelo que eu vi nessa semana, eu vou do São Paulo negacionista, tudo, que é aquilo, tipo, o São Paulo confia muito no protocolo da CBF, da Federação Paulista. E casa com ele a questão de ser o time com menos casos de Covid. Isso é isso que eu posso tirar de conclusão. Não estou aqui para julgar se está certo ou se está errado. Se o governador decretou sem futebol por uma causa, acata. Vejo que não é nada demais. Mas tentar colocar na justiça para você fazer acontecer aquilo, eu acho que não foi uma das melhores ideias. Então, agora, para a gente fechar a situação no São Paulo, você falou de decisões, você falou de futuras transferências, mas aí o que eu acho mais interessante para o São Paulo hoje, que o São Paulo está trazendo, é a vinda do Benítez, né? É um meia, foi muito bem, apesar do Vasco ter caído, ele foi um dos destaques e fez até mesmo para nós aqui do Vem Acréscimo um grande gol do Campeonato Brasileiro. E também a saída do Telles, né? Parece que o Telles vai para o Sport, tem torcedor, parece que do São Paulo, que está agradecendo. Vi muitos comentários desse tipo de situação. E agora, para vir, você comentou alguns que estão vindo. O que você acha da vinda do Benítez e a saída do Telles, pelo menos por hora? Então, Luiz, só para confirmar rapidinho aquela outra questão de reforços, é o Éder, o Willian, o Benítez, o Miranda, o Orejuela e o Bruno Rodrigues. São 6 mesmo, tá certo? Era o Orejuela que eu tinha falado antes, só que aí eu esqueci de contar ele. Olha só. Mas a questão do Benítez, primeiro, na minha opinião, um baita reforço. E aí o São Paulo vai dar um jogador dele pro Vasco. Pra mim, um baita reforço é o típico camisa 10 que o São Paulo tá precisando pro modelo de jogo do Crespo. Aquele cara camisa 10, todo, porque jogadas só de lado de campo. O Gabriel Sara e o Igor Gomes não são aqueles meios de ligações, são mais de lado de campo. Então, para mim, é um ótimo reforço. E pontual, na verdade, também. Aí a questão do Telles é aquilo, né? Não foi muito bem aproveitado. Outros nomes estavam na frente dele, por opção de escolha, tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa: sempre que ele entrou, ele sempre teve a raça. Ele era aquele cara que, tipo, não tinha muita técnica, mas você via ele correndo, tudo atrás. Ficou muito marcado que em 2018 ele fez muitos gols com o Aguirre, tudo. E o São Paulo, mesmo até acho que naquela época, 2017 para 2018, estava tendo uma briga para contratar o Trellis pela ótima campanha que ele fez. Ótima campanha não, né? Mas pessoal do Trellis no Campeonato Brasileiro de 2017, o quanto que ele jogou bem no Vitória. Isso despertou o interesse de vários times e o São Paulo acabou ganhando. Mas não vingou, né? Ou não me engano, não teve tantas oportunidades.
que ele seja feliz no resto da carreira dele pro esporte. E curto, simples e direto. São Paulo com esse elenco briga por título, por algum título pelo menos? Simples, curto e direto. Você acha que o São Paulo briga com esse elenco que tem hoje ou por um Paulista, Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil? Ou para todos? Para todos eu já não vejo muito, Luiz, porque é muitos fatores, porque com o time que o São Paulo tem e com a chegada de novos jogadores experientes, vale lembrar que desses 6 reforços, pelo menos 4 ou 3 tem mais de 30 anos, bastante experiência. Acho que, creio eu, que faltou isso para o São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2020, terminou agora. A questão da experiência, só tinha o Daniel Alves, assim, e o Reinaldo, o Pablo, no time de São Paulo, de experiência no campo. E foi isso que faltou para o São Paulo guardar alguns resultados importantes. Mas enfim, já passou. Mas eu creio que a experiência, mesclando com a juventude agora, creio eu que vai conseguir fazer uma boa campanha no Paulista. Não vou poder afirmar se vai ganhar ou não, mas é um bom candidato, né? Com o Crespo, tudo, encaixando o time, fazendo o modelo de jogo, creio que o São Paulo é bem favorito para as competições a seguir. Boa. Então vamos passar para o Santos e ver como é que está a situação santista sem futebol. E agora, partindo para o nosso terceiro time a comentar, vamos falar agora do Santos, que também está sem futebol, também, assim como todos os outros, só que a situação do Santos é um pouco mais complicada, depois a gente vai comentar um pouquinho também. Na Baixada Santista foi decretado lockdown, né? A partir do podcast que você está escutando hoje, terça-feira, foi decretado lockdown na Baixada Santista, o Santos tem que se mudar, então você tem que sair da Baixada Santista para poder ir treinar. Mas, antes disso, Vini, preciso comentar com você. O Santos ainda está no transfer ban, apesar de não ter uma dívida tão absurda quanto a do Corinthians. E muitos se perguntam sobre essa molecada do Santos, né? Que vai ter que pegar essa bomba de pré-libertadores, fase inicial, disputar Paulista, Brasileiro. Tu acha que a molecada dá pra resolver? Tu acha que dá pra confiar na molecada nessa fase decisiva, apesar de estar no início da temporada ainda? Dá pra confiar, até porque na base a gente já passa por campeonatos brasileiros da área, sem contar também Copa do Brasil, Libertadores e até o Mundial dessas categorias. E se essa molecada disputou isso nos juniores, com certeza no profissional eles não vão se intimidar diante de grandes adversários. E também acho que a questão mais central do Santos nesses últimos tempos foi que estava sem o Marinho, né? Muito se comentou, não, o Marinho não joga, foi o grande jogador da temporada passada, e como é que é o Santos sem Marinho? O Santos completou um mês de temporada sem o camisa 11 na Baixada. Você acha que o Santos se saiu bem sem Marinho? E o que você acha que vai acontecer quando ele voltar? As últimas partidas do Santos sem Marinho foram complicadas. O Santos sem Marinho, desde quando começou essa sequência, perdeu para o Bahia na última rodada, aí depois empatou com o Santo André em 2-2, aí depois conseguiu uma vitória sofrida contra o Deportivo Lara e também para o Ituano, e também segurou o empate fora de casa contra o Deportivo Lara. O Marinho sem o Santos perde técnica, uma pessoa com personalidade, que joga como se fosse um líder para a molecada, aquele que faz a transição, que é o motivador, aquele que agrega o valor, que é aquele que enche o ânimo da equipe. E agora com o Marinho, o Santos vira outro time, vira um time mais dependente do seu craque do que do coletivo. Diferentemente do São Paulo, Vini, o Ariel Roland ele não tem as contratações e alguns jogadores de peso como o São Paulo vem trazendo, que a gente comentou no tópico passado, quando a gente comentou do São Paulo com o Vitor. O São Paulo vem trazendo bons jogadores, como o Orejuela, Miranda e o Benítez. O Santos está dependendo da molecada mesmo e da fase dos jogadores que já estavam na temporada passada. Você acha que então que com isso o Ariel Roland pode ir bem? Pode fazer uma boa campanha com o Santos? Pode fazer, assim como o Cuca conseguiu fazer o milagre no ano passado,
pegando o time que ele tem e levando até a vice da Copa Libertadores, é possível que o Roland, mesmo sabendo que o clube não pode gastar, não pode contratar e também não pode depender de outras pessoas para ser inscrita em determinados campeonatos, é possível sim. E para fechar no Santos, desse tópico rapidinho, pra gente também não se aprofundar muito, o Santos, Vini, agora a gente aqui que é da Baixada Santista, né, a gente é aqui do estado de São Paulo, foi decretado lockdown e terça-feira vai fechar tudo e por determinação dos prefeitos aqui da região. Com isso o Santos vai ter que se mudar e provavelmente vai para Atibaia. Você acha que é justo? Você acha que é uma boa alternativa para o Santos? Ou você acha que é mais legal o Santos respeitar as normas que foi determinada aqui na cidade? Bom, Luiz, é porque assim, o lockdown que foi decretado em Santos vai até o início de abril. E para o Santos não ficar parado, assim como os outros clubes, não ficar parado, eles vão para Atibaia para poder treinar e ainda manter o ritmo forte nos treinamentos. Porque ter lockdown não é uma coisa muito boa, assim, porque fecha tudo, não tem futebol e não tem algo de interessante para se ver, por exemplo. Mas é aquilo. Assim como os outros clubes estão fazendo de treinos, cada um respeitando os seus protocolos contra o Covid, o Santos vai treinar em Atibaia e os CTs aqui, que ficam em Santos, né, o CT Rei Pelé, que fica em Santos, vai ficar fechado por determinação do prefeito e até a chegada do fim do lockdown, o Santos vai estar com físico e preparamento em dia. Então, a gente fecha aqui o tópico rapidinho aqui do Santos, porque agora também a gente vai falar do último e não menos importante, do Palmeiras. Vamos lá. E agora, para fechar, falando do Palestra Itália, do Palmeiras, do time da academia, a gente vai comentar sobre a situação de que agora também o Palmeiras está começando a voltar a ter a temporada 21 mesmo, começar de fato. Com a paralisação do futebol, alguns titulares voltaram a treinar. E, Vitor, agora os reservas tiveram a sua oportunidade e agora os titulares voltaram a treinar. Para vocês, acham que o Abel vai fazer alguma alteração no elenco? Ou não? Ou você acha que os reservas não aproveitaram muito, já que os titulares estão voltando agora? Creio que não, Luiz. Eu acho que vai continuar a mesma base de time. Creio que vai ter algumas mudanças, tudo porque acabou a temporada 2020 do Palmeiras no título da Copa do Brasil, emendou com o Paulista e já teve essa parada, ou seja, tudo isso afetou muito o planejamento do Palmeiras, que era justamente os titulares pegavam uma semana ou 10 dias de férias e aí fazer um escalonamento. Aquele time descansa, aquele treina, descansa, treina, joga. E aí, quando os titulares voltaram de férias, aí teve essa parada. Ou seja, vai ser benéfica o Palmeiras, que jogou muitas partidas. Então, para todo mundo ficar do mesmo nível. E o Abel Ferreira merece todo o descanso possível. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Então, eu acredito que uma mudança ou outra no time vai ter para poupar jogador. E o Palmeiras contratou o Danilo Barbosa. Eu que já queria falar dele agora. O Palmeiras, apesar desse elenco todo recheado, trouxe mais um atleta, Danilo Barbosa, que, se eu não me engano, veio de Portugal, brasileiro vindo de Portugal, foi muito bem recomendado pela boa campanha do Abel Ferreira, pelo Abel Ferreira e sua comissão técnica. E mais um bom jogador, né, Vitor? Agora é para implementar agora legal no elenco. Exatamente, Luiz. Você sabe quem é esse Danilo, Luiz? Não, eu conheço um pouco, mas conte ao nosso ouvinte que de repente não o conhece. Então, ele começou... Cria da Colina? Acho que é da Gama. Colina, calma. Vasco. Cria da Colina. Não, Vasco, ele é cria do Vasco, tudo. Depois se transferiu muito cedo para a Europa, tudo. Ele já foi comandado pelo Abel Ferreira. Ele tem 24 anos. Ele é o meio-campista. No meio do jogo, ele é volante, tudo. Na posição do Patrick de Paula, Danilo. Ou seja, ele não se limita só a marcar. Ele
defender tudo. Ele também participa da construção das jogadas. Ele vem para suprir a ausência do Emerson Santos e de mais um jogador que saiu, Ramírez. Então, 24 anos, não sei dizer se é para suprir a ausência de alguém, tudo, mas é por causa desses dois mesmo que saiu, Emerson Santos e do Ramírez. Então, Vitor, fica a grande pergunta para o torcedor palmeirense. Depois de uma tríplice coroa na temporada passada, e apesar de todos os problemas de calendário, o Palmeiras se sobressaiu e fez uma excelente campanha na temporada 2021 e provavelmente vai se estender agora para 21-22. Então a pergunta para o torcedor palmeirense que fica na cabeça dele é: o que o Palmeiras precisa para se manter ou ainda até melhorar para essa temporada? Você acha que há alguma fórmula, algum jogador, regularidade? O que você acha que o Palmeiras precisa fazer para repetir essa grande campanha que fez na temporada passada? Essa pergunta é muito interessante, Luiz, porque ela foi muito debatida quando o Flamengo ganhou tudo. Aí eu me lembro que numa entrevista o Jorge Jesus falou assim: é difícil você chegar no topo, mas é difícil você se manter no topo. Isso não foi o que eu falei, tá? Porque senão, o Vitor é poema, o Vitor fala a frase. Não, eu lembrei, é coisa do Jorge Jesus. Então ela fez muito sentido. Então cabe muito no Palmeiras nessa situação. O Palmeiras chegou no topo, né? Ganhou os 3 campeonatos, tudo. Agora o problema vai ser manter. O problema vai ser manter a regularidade, aquela questão da vez do São Paulo, né? Do Brasileirão, tudo São Paulo tinha uma forma de jogar. E aí começou a ser estudado por um monte de adversários e já sabendo do que aconteceu no final. O Palmeiras não quer que isso aconteça. O Palmeiras quer se manter lá em cima. Então o Abel Ferreira, aproveitando que vai ter mais de uma semana livre, que a primeira semana livre desde que ele foi contratado pelo Palmeiras, diga-se de passagem. Então ele vai testar umas variações de jogadas, tudo para ele não ser tratado como presa fácil na hora do jogo. E consequentemente tentar se manter no topo. E vamos fechando aqui também o nosso programa. A gente vai ficando por aqui depois de fazer esse podcast relativamente curto sobre os times de São Paulo. Obrigado a você que nos ouviu, agradeço ao Vitor e ao Vinícius por ter feito mais esse programa aqui comigo. Acesse o nosso canal e nossos agregadores de podcast, nos ouça, nos siga e compartilhe com o pessoal também, por favor, ajuda a gente pra caramba. E agora eu quero saber se o Vini tem frase pra nós. Isso que eu quero saber agora. Eu quero saber que ele falou toda vez em off pra gente que a frase era da hora. Então solta. A frase é o seguinte: estrogonofe é o alimento mais brasileiro que existe. É tudo uma bagunça, cada um faz do seu jeito. E a única regra respeitada é a batata palha. Pior que é mesmo, viu? O estrogonofe cada um faz de um jeito, cara. Você vai em 4 casas diferentes pra comer estrogonofe, você come de 4 estrogonofes diferentes. E ainda põe ketchup no bagulho. Ah, não, isso é clássico, né? Clássico. Tem gente que põe ketchup até na pizza. Então, né? Quem sou eu pra julgar? A famosa azeitona também. Ah, também. Não, um colega nosso, né? Chamado Lucas, põe ketchup na pizza. Mato ele. Já que é verdade. Mato ele. Depois eu compartilho o podcast com ele só por causa dessa frase. Então. E boa! Então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Vini e Vitor já podem se despedir. Começar com o Vitor, né? O Vini já soltou a frase. Se despede da galera aí. E aí a gente volta sexta-feira para a nossa live. Obrigado, Luiz. Obrigado, Vinícius, pela companhia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu, boa semana. Vini, seu momento também. Aí, rapaz, e mais um podcast finalizado. E do que só tem uma coisa a dizer é o seguinte: galerinha, se cuidem, aproveitem a semana para descanso, se você trabalhou ou não, alguma coisa assim. Pois bem, lockdown vindo aí, mas fazer o quê? Vida que segue, mantenha a sua saúde mental em dia. E é isso, que venha acréscimo, Brasil! Em acréscimo! Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Voltamos sexta-feira para a nossa live e terça-feira que vem para o nosso tradicionalíssimo podcast sobre o resumo da semana. Então, valeu, galera. Falou, fui! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Que venha acréscimo!
Em acréscimo.